Nos dias que se seguiram ao casamento, Isabela evitava qualquer demonstração de afeto. Ela mantinha sua distância, focando-se em rotinas simples para ocupar a mente e o coração. No entanto, não podia ignorar a tensão constante que pairava no ar entre ela e Marco. As poucas vezes que seus olhares se encontravam, havia uma mistura de desafio e curiosidade que os dois lutavam para disfarçar. Uma noite, depois de um longo dia, Isabela estava sentada no terraço, olhando para o céu estrelado. Marco, que havia passado o dia fora cuidando dos negócios, retornou mais cedo do que o esperado. Ao ver Isabela sozinha, ele decidiu se aproximar. Você costuma olhar as estrelas todas as noites? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Isabela, surpresa pela presença dele, manteve o olhar fixo no céu por um momento antes de responder. Quando eu era criança, minha mãe me dizia que as estrelas eram as almas daqueles que amamos, nos guiando de longe. Havia uma melancolia em sua voz que Marco notou de imediato. Ele se aproximou e se sentou ao lado dela, mantendo uma certa distância. Pela primeira vez, ele parecia disposto a conversar sem as paredes que normalmente erguiam entre si. E você acredita nisso? Marco perguntou, curioso. Isabela finalmente desviou o olhar do céu e o fixou em Marco. A intensidade em seus olhos o surpreendeu. Eu acreditava. Não sei mais em que acreditar. Suas palavras eram honestas, e Marco pôde sentir a dor e a confusão por trás delas. Eu sei que não foi assim que você imaginou sua vida, Isabela, disse ele, sua voz mais suave do que o normal. E, para ser honesto, nem eu. Mas estamos aqui agora. Precisamos encontrar uma forma de viver com isso. Isabela ergueu uma sobrancelha, claramente cética. Viver com isso? Você fala como se fosse apenas uma escolha difícil. Havia uma ponta de raiva em sua voz. Eu fui obrigada a me casar com um homem que não conheço, que tem inimigos em cada esquina, e que controla minha vida como se eu fosse apenas uma posse. Isso não é viver, Marco. Isso é sobreviver. Marco não respondeu imediatamente. Ele olhou para frente, processando as palavras dela. Ele sempre soube que o casamento não seria fácil, mas ouvir as emoções cruas de Isabela o fez perceber o quanto ela estava sofrendo. Você está certa, disse ele finalmente, surpreendendo-a com a admissão. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar fazer o futuro mais suportável para você. Não quero que você se sinta como uma prisioneira. Isabela o observou, tentando discernir se havia sinceridade nas palavras dele. Então, o que você sugere? Perguntou ela, desafiadora, mas também esperançosa. Marco a olhou nos olhos, seu rosto mais sério do que nunca. Eu sugiro que tentemos nos entender. Não precisamos nos amar ou confiar um no outro de imediato, mas precisamos nos conhecer. Talvez, com o tempo, possamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar, não apenas por nós, mas pelo bem de nossas famílias. Isabela permaneceu em silêncio, ponderando sobre a proposta. Ela nunca havia esperado que Marco fosse admitir seus erros ou tentar consertar as coisas. Por trás da máscara de mafioso implacável, ela viu uma faísca de humanidade, algo que a deixou desconcertada e, ao mesmo tempo, intrigada. E como você propõe que façamos isso? Perguntou ela, curiosa para saber qual era o plano de Marco. Ele deu um leve sorriso, o primeiro que Isabela viu em muito tempo. Que tal começarmos com um jantar? Apenas nós dois, sem discussões, sem jogos de poder. Apenas uma conversa. Podemos tentar esquecer quem somos por uma noite e fingir que somos apenas Marco e Isabela. Isabela hesitou, mas finalmente assentiu. Tudo bem, Marco. Um jantar. Mas não espere milagres. Marco riu suavemente, uma risada que Isabela nunca tinha ouvido antes, e se levantou. Não espero milagres, Isabela. Apenas uma chance. Nos encontramos às 8? Estarei lá, respondeu ela, ainda cética, mas disposta a tentar. À medida que Marco se afastava, Isabela voltou a olhar para as estrelas. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de que aquele casamento forçado se transformasse em algo mais do que uma mera aliança política. Talvez houvesse a possibilidade de encontrar uma forma de coexistir, ou até mesmo de descobrir algo mais profundo um no outro.
Quando o relógio marcou 8 horas, Isabela se preparava para o jantar que havia aceitado ter com Marco. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, optando por algo que refletisse sua personalidade e não a vida que lhe foi imposta. Ao se olhar no espelho, ela respirou fundo, ainda incerta sobre o que esperar daquela noite. Enquanto caminhava em direção à sala de jantar, Isabela sentia uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ela se perguntou o que Marco realmente queria com aquele jantar. Estaria ele tentando conquistar sua confiança ou apenas suavizar a frieza que existia entre eles? Quando entrou na sala, viu que Marco já estava lá, aguardando-a. Ele se levantou ao vê-la entrar, um gesto que a surpreendeu. Havia algo diferente nele naquela noite, algo que ela não conseguia definir. Marco estava vestido formalmente, mas seu olhar parecia menos severo, mais aberto. Você está linda, Isabela, disse ele, genuinamente impressionado. Ela se sentiu aquecer sob o elogio, mas manteve sua compostura. Obrigada, respondeu ela, sentando-se na cadeira que ele puxou para ela. A mesa está maravilhosa. A mesa estava impecavelmente posta, com pratos refinados e velas acesas que criavam uma atmosfera acolhedora e intimista. A comida foi servida por funcionários que rapidamente deixaram os dois a sós, aumentando a tensão silenciosa que pairava no ar. Por alguns minutos, ambos comeram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Marco quebrou o silêncio. Eu sei que é difícil para você confiar em mim, Isabela. E não posso culpá-la por isso. Eu entendo que, para você, sou apenas um homem que entrou na sua vida e a virou de cabeça para baixo. Isabela olhou para ele, avaliando a sinceridade em seus olhos. E você acha que essa é uma visão equivocada? Perguntou ela, com um toque de ironia na voz. Marco não se ofendeu. Em vez disso, ele suspirou, colocando os talheres de lado e inclinando-se ligeiramente para frente. Não acho que você esteja errada. A verdade é que eu também fui forçado a fazer escolhas que não queria. O mundo em que vivemos não é gentil, e muitas vezes temos que ser cruéis para sobreviver. Ele fez uma pausa, parecendo lutar para encontrar as palavras certas. Mas eu não quero ser um tirano para você. Quero que, de alguma forma, possamos encontrar paz nesse caos. Isabela continuou a comer, processando as palavras de Marco. Ela ainda sentia uma parede entre eles, mas havia algo em sua voz que parecia humano. Paz. Ela repetiu, pensativa. Como podemos ter paz quando há tanta violência e perigo ao nosso redor? Você sabe tão bem quanto eu que a sua vida está cheia de riscos e inimigos. Como posso me sentir segura sabendo que a qualquer momento alguém pode tentar destruir tudo isso? Marco a olhou com seriedade, compreendendo suas preocupações. Eu prometo que farei tudo ao meu alcance para mantê-la segura, Isabela. E mais do que isso, quero encontrar um caminho onde você não precise se sentir como uma prisioneira. Sei que não posso mudar tudo de uma vez, mas podemos começar devagar. Talvez possamos encontrar um meio-termo. Isabela desviou o olhar, pensando em todas as promessas que ele fazia. Ela ainda não sabia se podia acreditar nele, mas havia algo em suas palavras que parecia diferente do Marco que conheceu no início. Ela decidiu que, por mais difícil que fosse, daria uma chance àquela tentativa de diálogo. E o que seria esse meio-termo? Perguntou ela, voltando a encará-lo. Marco sorriu, desta vez com um toque de suavidade que ela nunca tinha visto antes. Podemos começar por coisas pequenas. Quero que você tenha liberdade para viver sua vida, para fazer coisas que lhe dão prazer. Não quero que você se sinta presa a essa casa. Se quiser continuar seus estudos, trabalhar, ou apenas explorar o mundo ao seu redor, eu não vou impedir. Isabela ergueu as sobrancelhas, surpresa pela oferta. Era algo que ela não esperava ouvir, especialmente de um homem como Marco, que controlava tudo ao seu redor com mão de ferro. Você realmente faria isso? Perguntou ela, ainda cética. Sim, faria. Marco respondeu, com uma firmeza que parecia convincente. Tudo o que peço em troca é que me dê uma chance de mostrar que não sou apenas o monstro que você imagina. Quero que, pelo menos, possamos nos conhecer. Sem as máscaras que usamos para o mundo. Isabela ponderou por um momento antes de dar um leve aceno. Eu não prometo nada, Marco.
Mas vou tentar. Marco sorriu, satisfeito com a resposta dela. Ele sabia que não seria fácil, mas aquele era um passo na direção certa. Os dias seguintes foram marcados por uma leve mudança na dinâmica entre os dois. Marco começou a cumprir suas promessas, permitindo que Isabela tivesse mais liberdade. Ela começou a explorar a cidade, fazendo pequenas viagens, voltando a se interessar por seus antigos hobbies e até conhecendo novas pessoas, sempre sob a vigilância discreta de seguranças que Marco havia designado para sua proteção. Embora o relacionamento deles ainda fosse tenso e complexo, Isabela começou a ver pequenos lampejos do homem que Marco podia ser, além do mafioso. Ele era atento, respeitoso e, por vezes, até carinhoso, algo que ela não esperava de início. Por outro lado, Marco também começou a mudar. Ele se viu fazendo esforços para deixar Isabela mais confortável, repensando suas próprias atitudes e decisões. Embora ainda estivesse profundamente imerso em seu mundo perigoso, ele passou a considerar Isabela em suas escolhas, uma mudança que não passou despercebida pelos que o cercavam. Certa noite, enquanto Isabela estava no jardim, Marco se aproximou dela com um olhar pensativo. "Posso me juntar a você?" perguntou ele. Isabela assentiu, permitindo que ele se sentasse ao seu lado. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas brilhando no céu. "Você me perguntou uma vez sobre paz", disse Marco, quebrando o silêncio. "Eu sei que no meu mundo, a paz verdadeira é difícil de alcançar. Mas você me faz querer tentar. Por você, estou disposto a mudar, a tentar construir algo diferente." Isabela o olhou, surpresa pela confissão. Havia uma vulnerabilidade em Marco que ela nunca tinha visto antes. Ela ainda tinha dúvidas, ainda temia o que o futuro poderia trazer, mas pela primeira vez, sentiu que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho para a paz que ambos desejavam. Ela estendeu a mão, tocando a de Marco levemente. "Eu também quero tentar, Marco. Vamos ver onde isso nos leva." Os meses passaram, e a tensão que um dia definiu o relacionamento de Isabela e Marco começou a se dissipar. Eles não eram mais duas pessoas presas em um casamento forçado, mas sim dois indivíduos que, aos poucos, estavam descobrindo uma verdadeira parceria e talvez até um amor inesperado. Marco se tornou mais cuidadoso em suas ações, equilibrando sua vida no submundo com o desejo de proteger e cuidar de Isabela. Ele começou a se abrir mais com ela, compartilhando pedaços de sua vida e de suas lutas. Por sua vez, Isabela também se sentia mais segura e começou a confiar em Marco de maneiras que ela nunca achou possíveis. Certa manhã, Isabela acordou com um sentimento diferente. Algo estava mudando dentro dela, e não era apenas o crescimento de sua afeição por Marco. Nos últimos dias, ela havia notado alguns sintomas: cansaço constante, enjoos pela manhã e uma leve tontura que a acompanhava. Mas naquela manhã, algo dentro dela sussurrou uma verdade que ela ainda não havia considerado seriamente. Ela decidiu que precisava de uma resposta definitiva. Discretamente, Isabela saiu para a farmácia mais próxima e comprou um teste de gravidez. Ao voltar para casa, ela estava nervosa e ansiosa, não sabendo como lidar com as emoções que surgiriam com o resultado, qualquer que fosse. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Isabela olhou para o teste e viu as duas linhas que confirmavam o que ela já suspeitava. Ela estava grávida. Ela sentou-se na beirada da cama, sentindo uma onda de emoções. Medo, felicidade, incerteza e esperança se misturavam dentro dela. Como Marco reagiria a essa notícia? Será que ele estaria preparado para ser pai, especialmente considerando o mundo perigoso em que viviam? Decidida a contar a Marco, Isabela esperou até a noite, quando eles estariam a sós. Durante o jantar, Marco percebeu que havia algo diferente nela, mas não pressionou. Ele sabia que Isabela falaria quando estivesse pronta. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar, onde Marco a surpreendeu ao acender a lareira. O fogo trouxe uma sensação de calor e conforto ao ambiente, e Isabela sentiu que aquele era o momento certo. "Marco, eu preciso te contar uma coisa", começou ela, sua voz levemente trêmula, mas decidida. Ele se aproximou, sentindo a seriedade em suas palavras. "O que foi, Isabela? Aconteceu algo?" Ela respirou fundo, segurando as mãos dele nas suas. "Eu estou grávida." Por um momento, o tempo pareceu parar.
Marco a olhou fixamente, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Ele sempre fora um homem que controlava todas as situações, mas essa era uma notícia que o pegava completamente de surpresa. Grávida? Ele repetiu, como se precisasse ouvir a palavra de novo para acreditar. Isabela assentiu, seus olhos cheios de expectativa e um pouco de medo. Ela não sabia como Marco reagiria, mas o que viu em seus olhos a acalmou. Havia um brilho ali, algo que ela não esperava. Sem dizer uma palavra, Marco a puxou para mais perto e a abraçou com firmeza, mas com uma gentileza que ela nunca havia experimentado. Ele enterrou o rosto em seu cabelo, respirando fundo, como se quisesse gravar aquele momento na memória para sempre. Isso é incrível, Isabela, ele disse finalmente, sua voz rouca de emoção. Eu nunca imaginei que algo assim aconteceria comigo. Ele a soltou ligeiramente para olhar em seus olhos, a alegria estampada em seu rosto. Você me deu o melhor presente que eu poderia sonhar. Isabela se sentiu aliviada ao ver a felicidade de Marco. Ela sorriu, permitindo-se finalmente relaxar e sentir a alegria que vinha crescendo dentro dela desde que descobriu a gravidez. Eu também estou surpresa, Marco. Mas, acima de tudo, estou feliz. Ela fez uma pausa, seus olhos marejados. Acho que isso muda tudo, não é? Marco assentiu, ainda tentando processar a magnitude do que estava por vir. Sim, muda tudo. E não se preocupe, Isabela. Eu vou fazer o que for preciso para garantir que você e nosso filho estejam seguros. Não importa o que aconteça. Eles passaram a noite conversando sobre o futuro, planejando a vida que teriam juntos como uma família. Marco prometeu que faria mudanças em sua vida, deixando de lado as partes mais perigosas de seu império para garantir um ambiente seguro para Isabela e o bebê. Ele sabia que isso não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar qualquer desafio para proteger aqueles que amava. Os meses seguintes foram repletos de momentos de ternura e preparação para a chegada do bebê. Marco se mostrou mais carinhoso e presente do que nunca, acompanhando Isabela em cada consulta médica e se envolvendo em todos os detalhes, desde a decoração do quarto do bebê até a escolha de nomes. Quando o bebê finalmente nasceu, uma menina saudável e forte, Marco e Isabela sentiram que a jornada que haviam trilhado até ali, cheia de altos e baixos, havia valido a pena. Eles a chamaram de Sofia, um nome que simbolizava a nova vida e a sabedoria que ambos haviam adquirido ao longo do caminho. Ao segurar a pequena Sofia nos braços, Marco sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas o chefe de um império perigoso, mas um pai, um marido e, acima de tudo, um homem que havia encontrado a paz que tanto procurava ao lado de Isabela. Com o tempo, Marco conseguiu afastar-se dos aspectos mais sombrios de sua vida, dedicando-se inteiramente à sua família. Isabela, por sua vez, floresceu como mãe, encontrando em Marco um parceiro que, apesar de seu passado, havia se transformado em alguém em quem ela podia confiar plenamente. Eles viveram juntos, criando Sofia com amor e cuidado, sabendo que, apesar de todos os obstáculos, haviam encontrado algo precioso, a verdadeira felicidade, construída sobre a base do respeito, do amor e da compreensão mútua.